Bora lá, mais uma live começando. Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Esperar a galera ir entrando aí, no Instagram ir avisando. E vamos ver hoje como que eu venci os meus medos de falar em público. Tem tanta gente com medo, com dificuldade de falar em público. Vamos lá que hoje essa live é pra vocês. Bora lá. Vamos esperar a galera vir e aparecer aí para nós começarmos a conversar. Vou esperar aí uns minutinhos, só um pouquinho, para o pessoal ir se organizando e ir entrando para dar início a mais essa live que nós estamos aí firmes, né? Só falhamos uma vez, na verdade não falhamos, foi porque nós tivemos uma aula especial e por isso naquela quinta não teve live. Mas hoje nós vamos fazer, como sempre, como de costume, as nossas lives. Teremos live antes do Natal? Teremos live antes do Ano Novo? Teremos também, porque é isso aí. A gente está aqui para aprender e principalmente para ajudar vocês. Então vai ter live antes do Natal, vai ter live antes do Ano Novo. E vocês vão continuar escolhendo, claro, os temas das lives. Pessoal já entrando, oi Manu, seja bem-vinda, Vivendo da Montanha, sejam bem-vindos. Eu estou aguardando alguns minutinhos para mais pessoas irem entrando e eu poder dar início a essa live para falar um pouquinho dos meus medos e principalmente como eu fiz para vencer os medos, que eu acho que acredito que é o que as pessoas estão buscando aqui, como vencer o medo de falar em público, não é? Lembrando aí, eu já vi um coraçãozinho rolando, lembrando que quem quiser curtir, dar coraçãozinho, pode, sem moderação, aproveita, pode clicar no coraçãozinho. Falei alguma ideia que foi importante para você, que fez alguma diferença, clica no coração. E também que vocês podem deixar os seus comentários sobre alguma dúvida de repente que vocês tenham, querem perguntar algo da minha vida, uma curiosidade que tenha relação de acordo com o que eu for falando aqui, pode colocar ali nos comentários, pode comentar o que está achando da live também, se está bom, se não está bom. Acho que é isso, vamos começar, vou tomar uma aguinha. Para hidratar a minha garganta, senão eu não aguento até o final, né? Tem que cuidar da voz, senão nós não aguentamos até o final. Eu quero saber se está tudo ok com o som, se alguém puder me dizer se está tudo ok com o som, porque eu estou sem auxiliar técnico hoje. Por isso eu preciso saber se o som está chegando até aí em perfeitas condições, se puderem me avisar ali nos comentários, ou então curte aí o coraçãozinho, só para eu saber se está tudo ok com o som e poder prosseguir. Certo? Já é 20 horas, são 20 horas e 6 minutos. Vamos começar a nossa live. Tudo certo? Obrigada. Vamos começar a live falando sobre como eu venci os meus medos de falar em público. Oi, Teté, seja bem-vinda. Então, o que é o medo? Por que nós sentimos medo? Nós falamos um pouco disso na live com a Lisa, que já faz algum tempo, a Lisa, psicóloga, esteve aqui falando sobre medo. E o medo, ele é importante. O medo, ele é essencial para nós. A princípio nós pensamos, não, eu não quero sentir medo. Mas não, o medo, ele é necessário na nossa vida. Porque é um medo que nos dá um alerta de risco, de que tal situação, tal atividade pode nos fazer mal. Por isso o medo, ele é importante por ser esse alerta. Nós não podemos viver totalmente sem o medo. Nós precisamos dele no mundo em que nós vivemos, na situação em que nós vivemos aqui, nós precisamos sentir o medo, precisamos dele. Ele é uma ajuda, ele é um auxílio em determinados momentos. Aline, seja bem-vinda! E eu fui uma pessoa, como eu já comentei, que eu senti muito medo. Já Guimarães, que bom te ver aqui, seja bem-vinda a essa live. Lembrando de novo que vocês podem comentar no momento em que quiserem, vocês vão comandando aí, cliquem no coração quando sentirem que algo que eu disse foi essencial para vocês, fez alguma diferença, foi especial, clica no coração e quer fazer alguma pergunta, pode fazer aí. Bom te ver mesmo, bom te ver aqui, muito feliz mesmo. Então, seguindo,
Como eu estava falando sobre o medo, eu fui uma pessoa que tive muito medo. Quem já esteve aqui algumas lives percebeu, conheceu a minha história, soube que eu era uma criança medrosa, eu era envergonhada, eu tinha medo, principalmente de estar com as pessoas, eu não cumprimentava as pessoas. O meu início foi assim. Mas eu precisei de muito passo a passo, de muitas transformações na minha vida para perder o medo, principalmente em relação às pessoas, porque era esse o meu medo em específico. Meu medo em específico era o que as pessoas iam pensar. E são os dois medos que eu mais ouço das pessoas aqui ao falar em público. O medo de errar, e se eu erro, o que vai acontecer se eu falhar? Se alguém zombar de mim, o que eu vou fazer nessa hora? E o medo do que os outros exatamente vão pensar. Vão pensar que não foi bom o que eu disse, vão pensar que eu não sou legal, vão pensar que eu não sou uma boa pessoa, vão rir de mim, vão caçoar, enfim. São os medos principais quando nós falamos sobre a comunicação em público, sobre estar com outras pessoas, nos expressar. Só que eu preciso aproveitar o início dessa live para te lembrar de algo muito importante, que é de que eu estou aqui trazendo para vocês uma experiência de vida, aquilo que eu senti, que eu vivi, que eu pratiquei, como eu venci os meus medos. E as pessoas, elas não são iguais, as pessoas têm características, têm personalidades diferentes, por isso eu não posso vir aqui te dizer que você vai sair dessa live sem medo nenhum, que essa live vai te livrar do seu medo e que daqui por diante você não vai mais sentir medo ao falar em público. Eu não posso fazer isso, porque existem pessoas que não têm só um medo, elas têm um trauma, elas têm transtorno de ansiedade, elas têm depressão, crise de pânico, e tudo isso precisa ser tratado por um profissional especializado dessa área. Eu sou formada em letras, como alguns aqui já sabem. O que é o curso de letras? É um curso para que nós possamos dar aula de língua portuguesa, especificando para quem está aqui. É um curso para professores de língua portuguesa. Estou apta a trabalhar com a linguagem. Mas a parte das emoções, existem profissionais aptos para te ajudar nesse momento. Por isso, como eu disse, eu vou te trazer experiência, mas eu não posso te prometer que você não vai sentir medo, porque eu não conheço você, eu não sei se você de repente tem algum trauma de vida, se quando você sobe num palco ou vai apresentar um trabalho, você lembra de uma situação que você viveu e aquilo te causa um certo desespero, você fica trêmulo, você sua, você não sabe o que faz, porque você passou por um trauma. Ou às vezes você não consegue nem apresentar o trabalho e nem subir no palco. Tamanho é o seu medo, tamanha é a sua timidez. E isso eu preciso ser aqui íntegra e verdadeira, que você deve buscar um profissional da área da psicologia. Sim, você deve buscar um psicólogo e, se ele achar necessário, também vai te indicar um psiquiatra, que são os profissionais especializados para trabalhar com a mente. Porque eu sempre especifico aqui a questão do psicólogo, psiquiatra. Porque hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, aqui eu acho que eu não tenho nenhuma psicóloga, nenhum psicólogo nesse momento. Mas eles vão poder comprovar. Existe uma outra área de trabalho que se chama, que nós demos o nome de coachings. Existem os coachings. O que o coaching faz? O coaching, ele é para você que tem uma dificuldade de produtividade, por exemplo, não consigo ser produtivo. O coaching vai te ajudar, vai te passar técnicas práticas para você se tornar mais produtivo. Por exemplo, eu não consigo organizar a minha vida. A minha vida é uma bagunça, eu preciso aprender sobre organização. O coaching vai te ensinar, vai te treinar para organização. Mas ele não é apto a trabalhar com problemas da mente. Se você tem ansiedade, depressão, crise de pânico, traumas, é o psicólogo quem vai tratar isso e não o coach. E infelizmente, claro, no mercado existem pessoas fazendo 1000 promessas e às vezes a gente mistura as áreas. E eu gosto muito de um coaching que tem na internet, depois se vocês quiserem segui-lo, eu indico mesmo porque eu gosto muito, que é o Jerônimo Temel, é o nome dele. Ele é um coaching e ele fala, o coaching levado a sério, ele diz exatamente essa palavra. O coaching levado a sério, ele não vai
mentir pra pessoa, ele não vai dizer pra pessoa que ele vai resolver o transtorno de ansiedade dela, porque ele sabe que esse não é o espaço dele. Ele vai indicar o psicólogo porque ele sabe que esse é o espaço da psicologia. Por isso hoje aqui eu não quero de forma nenhuma invadir o espaço dos psicólogos e é por isso que eu já deixo aqui dito, estou trazendo uma experiência. A Aline comentou aqui comigo: Andressa, lembro de ti na escola, sempre mais quieta, mas uma ótima aluna. Vamos combinar uma atividade na escola. És um belo exemplo para nossos alunos. Vamos sim, vamos combinar. Vou dar um spoilerzinho agora. Eu estou organizando tudo para que no ano que vem eu possa estar mais perto de vocês. De que forma? Fazendo palestras e apresentações. Então fiquem preparados porque vai ter agenda e para alguns locais específicos eu não vou cobrar, porque eu sei que tem locais que não têm condições de pagar por isso e eu vou estar sim ajudando esses locais que precisam também de ajuda, de informação, de conhecimento, mas não têm condições, tá bom? Então vamos falar sobre isso sim, Aline, vamos combinar sobre isso. Juliane, Ju, que bom te ver aqui, que bom te ter aqui comigo. Esperem por aí, esperem que vem novidades, viu, Teté? Vem novidades por aí. Bom, continuando aqui, ó, o Mike já começou a latir, né? Vocês sabem que o Mike, às vezes, ele não se controla um pouco, ele é meio agitadinho. Mas o Gui tá aqui com ele agora e vai dar uma seguradinha nele ali. Mas agora tá tudo certo, agora ele tá tranquilo. Bom, o que eu quero te dizer aqui, se você tem um desses problemas, que você procure ajuda desses profissionais, ok? Nós vamos falar sobre isso também durante a nossa live. Como que tudo começou então? Como que começou esse meu contato com a comunicação? Como que eu comecei a tentar ser um pouco mais comunicativa e participar? Tudo começou através da escola, porque a escola é que nos incentiva, que nos traz oportunidades de trabalhar em público. E é ali onde nós vamos crescendo, amadurecendo, aprendendo com os professores, com os colegas, e muitas vezes nós vamos nos amedrontando e muitas vezes vamos nos fechando também, porque é o nosso primeiro contato com pessoas e o primeiro contato de crianças ainda mais. Crianças que ainda estão aprendendo, são apenas crianças, não são maduras o suficiente. Às vezes um coleguinha dá risada porque você errou, porque ele ainda não tem a consciência ou a família não trabalhou com ele, que ele precisa ser empático com as pessoas. Isso é muito importante de trabalhar com as crianças, é muito necessário para que elas ajudem e deem forças aos colegas quando eles estão fazendo uma apresentação, para que estes se sintam mais seguros. Eu já vou tomar mais uma aguinha. Então ali na escola eu tive o primeiro incentivo. E esse incentivo veio dos professores e também dos colegas, dos amigos. Porque sempre tem aquele colega, aquele amigo que é mais despachado. Aquele que consegue mais se expressar, que vai na frente, que não tem medo, que não tem vergonha, que não é tão quieto. Oi Vi, que bom te ter aqui. Bom mesmo, olha, essa live hoje promete. Continuando porque eu não posso perder tempo. A live me dá tempo aqui. Quando eu tive esses incentivos, eles foram muito importantes para que eu começasse realmente a me expressar. Como eu já comentei aqui, eu passava mal antes de ir para a escola. Eu tinha medo, eu passava mal, ficava ruim, ficava nervosa, tinha medo. E estar com amigos, estar com pessoas, me ajudou muito porque aqueles amigos me puxavam. Tem uma apresentação assim, vamos fazer, a Andressa vai fazer isso, a Andressa vai fazer aquilo. Eu tive amigas que me ajudaram muito nesse processo. E eu comecei a gostar. Sim, eu comecei a gostar de fazer aquilo, eu comecei a gostar de me comunicar, de falar com o público. Ali eu fui descobrindo que eu gostava dessa vida, mas que eu tinha muitos medos e que esses medos me travavam de conseguir ter esse contato com a comunicação, de conseguir fazer isso que eu fui aprendendo que eu realmente gostava. De falar, de conversar, de ensinar, de levar conhecimento para as pessoas. E eu tinha todos esses medos. O que acontecia? As pessoas às vezes vão pensar assim, bom, Andressa, os meus colegas, né? Os meus colegas de escola. Por mais que eu fosse quietinha, que eu fosse na minha, mas na hora de apresentar os trabalhos eu ia. E alguns aproveitavam, não, a Andressa vai. E eu ia. Porque
eu comecei a ver aqueles amigos que se apresentavam bem, eu comecei a admirar aquelas pessoas e dizer, não, eu quero ser assim também. Eu gosto disso, eu quero ter coragem. E pensei, eu preciso ter coragem de seguir em frente e enfrentar esses medos. Então eu ia, eu fazia, eu não me negava de fazer porque eu gostava. Só que depois da apresentação eu me sentia mal, porque eu tinha muitos pensamentos que hoje as pessoas chamam de pensamentos sabotadores. Eu tinha muitos pensamentos de que, será que gostaram? Será que não gostaram? Eu devo ter errado aqui, eu devo ter errado ali. O que eu fiz aqui? Olha aquela palavra que eu disse, e agora? O que eu vou fazer? E aquilo ia me deixando cada vez mais ansiosa, cada vez mais nervosa, e eu sofria muito depois de tudo que eu fazia. Mas fui crescendo assim, porque até um bom tempo atrás nós não tínhamos noção ainda da importância da psicologia. Nós passamos a ter noção da importância da terapia agora, de poucos anos pra cá. A primeira vez que eu entrei numa sala de terapia foi em 2013, já faz aí alguns anos. Em 2013, a primeira vez que eu entrei numa sala de terapia para tentar entender o que acontecia comigo. Por que eu sentia isso? Porque eu tinha tanto medo de errar, esse medo de errar em excesso, e porque eu tinha medo do que as outras pessoas iam falar de mim. Por isso, eu fui continuando, fui ensino fundamental, ensino médio, faculdade, fui prosseguindo daquele jeito. Do jeito que eu apresentava, eu tinha coragem, eu ia, mas depois eu sofria. Depois eu me sentia mal porque vinham esses diversos pensamentos que me afetavam, que me faziam realmente sentir que eu não era boa o suficiente, que eu não estava pronta para aquilo. Mas na verdade eu gostava e aí eu sofria mais, porque eu percebia que gostava e não conseguia, tinha dificuldade, me sentia mal. E esses dois medos, tanto o medo de errar quanto o medo do julgamento das pessoas, vieram por quê? Primeiro, o medo de errar, a questão do perfeccionismo. Muitas crianças são ensinadas desde crianças, muitas crianças são ensinadas que elas têm que ser perfeitas, que elas não podem falhar. E foi assim comigo, eu tinha um ensinamento de que eu tinha que tirar sempre 10, eu sempre tinha que ser a melhor. E se eu não tirasse 10, aquilo me fazia muito mal. É um dos exemplos que eu trago aqui, o exemplo de tentar ser sempre perfeita. Mas eu não conseguia ser perfeita, eu não tinha essa condição de perfeição, como nenhum de nós tem a condição de perfeição nesse mundo. Claro que não é por isso que a gente vai simplesmente largar de mão tudo e eu não vou buscar ser melhor. Não, nós temos que buscar ser melhores, mas nós sabemos que não seremos perfeitos aqui. Não tem como ser perfeito aqui. Mas eu tinha esse padrão de perfeição, eu queria ser perfeita e precisei trabalhar isso na terapia. A questão do julgamento das pessoas. Como eu queria ser tão perfeita e como essa perfeição foi me imposta através das pessoas, de que olha, a Andressa, ela é tão perfeita, ela sempre tira 10. Olha, a Andressa, ela é tão legal, ela é tão bondosa. Olha, a Andressa é uma princesinha. Então eu tomei isso pra mim de alguma forma em que eu não podia falhar, em que eu tinha que continuar agradando os outros, porque pros outros assim eu era boa. Então eu tinha que continuar agradando essas pessoas e acabava escondendo aquilo que eu realmente era, como eu realmente era, sem medo de me expressar, sem medo de vir pra frente das câmeras. Eu só comecei a me sentir melhor mesmo a partir do momento em que eu fiz terapia. E foi quando eu comecei a gravar os vídeos lá em 2019. Até no início, em 2019, quando ia gravar os vídeos, ficava muito nervosa ainda, muito nervosa. Hoje eu já fico tranquila, já apresento, já não tenho mais essa angústia tão grande, depois eu não fico com aqueles pensamentos me fazendo mal. Hoje eu consigo. Não vou dizer que eu não fico com um friozinho na barriga, fico, isso é bom, porque isso, como eu disse, dá um alerta para que nós pensemos às vezes antes de falar, para que nós tenhamos um cuidado com o que vamos falar. Ajuda, de certa forma. O friozinho fica ali, mas isso não me impede mais, isso não me trava mais de buscar, de me expressar, de fazer aquilo que eu gosto e de ajudar as pessoas. A Pri falou agora, terapia é libertadora, é verdade, a terapia ela é libertadora e ela me libertou de muitos medos que eu vou trazer aqui pra vocês. Agora, deixa eu colocar aqui,
se eu conseguir, tá? Que eu ainda estou aprendendo. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas frases que eu trouxe pra nós, ó. Viu? Estou aprendendo, já estou ficando craque nessa parte de live. Bom, pessoal, com o tempo eu descobri que eu tinha desenvolvido um transtorno de ansiedade. Sim, eu desenvolvi transtorno de ansiedade, cheguei a ter crises de pânico, crises de ansiedade. Foi a partir dali que eu fui para terapia para tentar entender o que acontecia comigo e por que acontecia tudo aquilo comigo. Eu sofria bastante, como eu disse, depois que eu apresentava os trabalhos, precisei da terapia, mas foi ali, em 2018, quando eu não estava feliz com o meu trabalho, com aquilo que eu fazia, quando eu estava trabalhando em sala de aula, porque eu já disse aqui que eu nunca quis ser professora e acabei indo para a sala de aula e acabei descobrindo que realmente eu não gostava, realmente eu tinha vontade de fazer outra coisa da minha vida, eu tinha outros objetivos. E em 2018 eu comecei a fazer terapia. Já tinha tido experiência em 2013 com a terapia, mas foi com um estilo, uma abordagem diferente, que no fim não funcionou pra mim, pra minha personalidade. Em 2018 eu reiniciei com uma outra abordagem que aí sim, pra mim fez sentido, pra mim mudou a minha vida. E ali começou a mudança. Mudança de quê? Mudança de pensamento. Porque na verdade tudo está aqui. A nossa mente, ela tem um poder muito grande sobre o nosso corpo. Sim, um poder muito grande. Tanto que às vezes nós pensamos que estamos doentes, nós sentimos uma dor no corpo, que pensamos, o que eu fiz, o que aconteceu, por que isso aconteceu comigo, e ficamos tomando remédio, a minha terapeuta fala muito sobre isso. Tomamos muito remédio para tentar aliviar a dor, mas às vezes a dor vem daqui, ó, da mente. Quantas vezes você já não sentiu dor de cabeça e você foi lá e tomou um remedinho? Você foi lá e buscou a ajuda do remédio. Não que nós não vamos tomar remédio, mas o importante é deixar um medicamento para tomar na hora em que ele realmente é necessário. Você tem um problema. Mas às vezes, a nossa dor de cabeça é porque nós pensamos demais naquele dia. Nós guardamos tantos pensamentos, às vezes pensamentos ruins na nossa mente, aqui, que nos dá dor de cabeça. Isso vai pro corpo, isso é real. Aquilo que nós pensamos vai pro nosso corpo, afeta no nosso corpo. É algo que você prendeu aqui, que você não libertou, que faz a sua cabeça ter aquela pressão, a sua cabeça pressionar, porque você pressionou ela lá dentro com esses pensamentos. Nem sempre é porque você está doente, porque você precisa de um remédio, mas porque você precisa aprender a lidar com os seus pensamentos. E dentro da comunicação, nós precisamos ter muito cuidado, primeiro com o si. Nós criamos muitos e se. E se eu for lá apresentar e eu errar uma palavra? E se eu chegar lá e me der branco? E se eu chegar lá e as pessoas zombarem e rirem de mim? E se não der certo, se não funcionar, se ninguém acreditar em mim? E se, e se, e se? E nós vamos enchendo a nossa mente de e se's. Dentro da língua portuguesa, dentro da parte dos verbos, das ações, existem os verbos no subjuntivo que nós falamos. Essa palavra é difícil. O que é o subjuntivo? É o se. É o se acontecer. Se houver. É esse e se que fica na nossa mente. O que quer dizer essa palavra? Se você procurar o significado de subjuntivo, você vai ver que é uma hipótese, ou seja, é algo que pode ou não vir a acontecer. Pode acontecer ou não na sua vida. E nós vamos criando na nossa mente vários pensamentos de si, de situações que podem acontecer, mas também não podem acontecer. E você fica se fazendo mal, fica se enchendo de um sentimento ruim, porque pensa por antecipação, fica criando histórias por antecipação. Como uma ansiosa que já fui, eu posso dizer isso pra você porque eu era assim. Eu criava ICs e continuo hoje trabalhando sempre a minha mente para que esses ICs não voltem a acontecer, para que esses ICs não voltem a
afetar a minha vida, a afetar os meus relacionamentos, a afetar os meus sonhos. E isso faz mal pra gente, faz muito mal. Mas dentro da terapia, junto com a minha psicóloga, ela me deixou uma frase que eu carrego comigo todos os momentos. E se você quiser anotar ela aí, quiser carregar com você e sempre refletir sobre ela, é muito importante porque ela nos ensina que qual é o máximo que pode acontecer. Sabe que a nossa mente às vezes cria histórias, cria ideias tão doidas e tão gigantes e tão sem fundamento muitas vezes, que isso nos paralisa, isso nos impede de prosseguir, de tomar as nossas decisões, de dar o primeiro passo. Nós começamos a pensar em situações que, nossa, se eu estiver apresentando o trabalho e eu esbarro numa classe e caio e você cria toda uma história, todo um enredo, o ansioso faz muito isso, cria todo um enredo que você não sabe se vai acontecer. E ela me fez pensar assim, tá, qual é o máximo que pode acontecer? E eu dizia, o máximo que pode acontecer é se me der branco. E ela disse, tá, mas e se te der branco? Vai ser tão ruim assim? Isso vai te fazer tanto mal assim que você não vai conseguir olhar mais pra ninguém na sua vida, você vai abandonar tudo, você vai largar tudo na sua vida, isso vai te matar, isso vai te levar pra algum lugar ruim? Calma, todo mundo tem branco, todo mundo falha. Então, às vezes, o máximo que pode acontecer não é algo tão ruim que eu não possa resolver. Me deu branco ali na hora, mas eu tenho os slides, mas eu tenho o papelzinho com os meus tópicos, com a minha organização. Então, eu consigo olhar, gente, me deu branco aqui, olho ali, relembro e bola pra frente, resolvo. Porque sim, nós somos seres humanos, nós podemos falhar. A nossa mente, ela é limitada. Ela não consegue, ela cansa às vezes. Pode acontecer de nos dar o branco e às vezes esse branco nos dá porque nós ficamos tão nervosos com situações irreais que achamos que podem acontecer e não vão acontecer. E aí, esquecemos. É quando nós nos esquecemos do que tínhamos para falar. Temos que sempre lembrar que todos erram, todos são passíveis de erro. E isso pode acontecer conosco também. Agora eu vou trocar aqui. Deixa eu passar para vocês outra imagem. E agora, esse insight aqui a gente chama de insight. Insight é uma ideia importante que nós colhemos e que transforma a nossa vida. E esse insight que eu trago para vocês, que eu aprendi lá na terapia, foi a virada de chave para mim, para minha vida. Não sei se vai ser para sua, mas eu quero trazer para você essa virada de chave para minha vida e para a forma como eu entendia, como eu via as pessoas e para a forma, principalmente, como eu me via, como eu me entendia. E eu quero trazer para vocês aqui um versículo bíblico. Eu sei que talvez nem todos sejam cristãos, mas eu sou. E eu quero que nós reflitamos nesse versículo nem tanto com a visão cristã. Vamos refletir nele com a visão da nossa vida, no dia a dia, da nossa prática. Todos aqui têm o seu dia a dia conturbado, têm suas dificuldades, então vamos refletir nessa frase. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Por muito tempo, eu vi essa frase da seguinte maneira: eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o próximo. E muitas vezes eu deixava de me amar e cuidar de mim para cuidar do próximo. Porque essa frase refletia para mim só como eu tenho que cuidar do próximo, eu tenho que cuidar do próximo. E deixava de cuidar de mim. E um dia, falando sobre isso, sobre a questão de julgamento, sobre a questão de cuidar de mim, a minha psicóloga, sabendo que eu era cristã, veio com essa frase e ela me disse assim: Andressa, não tem uma frase lá na Bíblia, um versículo que diz o seguinte: ame o teu próximo como você ama você mesmo? Eu disse: tem. E na hora eu não me liguei, não me toquei no que ela queria me dizer. Eu disse: não, realmente tem uma frase que fala assim, que tem que amar o próximo como a gente ama nós mesmos. E ela disse: pois é, mas reflete no final da frase. O que diz no final da frase? Que você tem que amar como você ama a você mesmo. E é aí o ponto-chave, é aí o ponto da virada. Se eu não me amo,
se eu não cuido de mim, como eu vou amar o próximo? Se eu não me preocupo comigo mesma, se eu não tenho amor por mim do jeito que eu sou, mesmo com as minhas diferenças, mesmo com as minhas dificuldades, como eu vou transmitir amor verdadeiro pro próximo? Eu vou estar transmitindo amor pro próximo, mas machucando a mim mesma, fazendo mal pra mim mesma. E que amor eu vou estar transmitindo? Talvez nem vai ser um amor genuíno. Não vai ser um amor verdadeiro que eu vou estar transmitindo pro meu próximo, porque eu estou mal, eu estou magoada, eu estou de mal comigo mesma, eu estou triste. Como eu vou conseguir passar felicidade pro próximo? Como eu vou conseguir ter amor pelo outro se eu não cuido de mim, se eu deixo as pessoas fazerem o que quiserem de mim, se eu deixo as pessoas me maltratarem, me fazerem mal? Como eu vou amar o próximo se primeiro eu não me amo com as minhas diferenças? Por muito tempo eu tentei agradar as pessoas, por muito tempo eu tentei, lá na minha adolescência, ser igual aos meus colegas. Por quê? Porque eu era diferente. Eu sempre fui aquela, digamos, a nerd. O pessoal costuma chamar de nerd, outros chamavam de CDF, e hoje eu não sei se tem uma... Como os adolescentes mudam muito o seu vocabulário, eu não sei se tem uma nova gíria pra isso. Mas eu era a nerd. Eu era aquela que gostava de estudar, eu era aquela que gostava de ler, eu sempre gostei muito de ler. Eu era aquela que gostava de paz, tranquilidade, gostava de música. Eu não gostava de bagunça, eu não gostava de um monte de gente gritando, das festas, da música alta. Eu não gostava daquilo, eu era diferente. Mas por muito tempo eu passei me inserindo naqueles espaços para agradar, para tentar ser igual aos meus colegas, porque ser diferente parecia algo ruim, algo horrível para mim, eu ser daquele jeito. E tentei me encaixar em lugares que não eram os meus, até eu entender que não, eu não era assim, eu tinha o meu jeito. E por mais que o meu jeito fosse diferente de algumas pessoas, mas tinham outras que eram parecidas comigo, tinham outras que gostavam do que eu gostava. E eu era diferente daquelas pessoas, mas eu era especial com aquilo que eu tinha, com aquilo que eu podia transmitir, do jeito que eu era. Eu era importante. Por muito tempo eu passei a não me enxergar como alguém importante, porque não era igual à maioria. Hoje eu já consigo entender que ser uma minoria é muito melhor do que às vezes simplesmente ser a Maria vai com as outras, andar com todo mundo, andar com a maioria. A minoria hoje em dia está se destacando, nós estamos vendo isso na internet direto, a minoria se destacando. Aquele que era considerado diferente, ou aquele que diferente de mim era rebelde demais e os outros também, que eram certinhos, achavam que por ele ser rebelde ele era muito diferente. E temos aí alunos de fundão que estão levando transformação a muitas pessoas, porque um dia descobriram que eles eram importantes, que eles eram especiais, e que às vezes faziam aquilo de ser assim agitado, de rebelde, para chamar atenção. Tudo tem um fundo, né? Na nossa vida tudo tem um sentido, mas nós temos que ver que não podemos ficar presos no passado, não podemos ficar presos naquilo que nós deixamos lá, naquilo que ficou lá. Não podemos ficar presos nos erros, porque nós podemos fazer diferente, nós podemos escolher mudar, podemos escolher ser diferentes e viver o presente de forma genuína, de forma alegre, porque é assim que se constrói o futuro. Deixar o passado, eu errei lá na hora de falar em público, errei uma palavra. Tá bom, na próxima vez eu não vou errar, eu já anotei aqui, ó, essa palavra que eu errei, mas dessa vez eu vou falar certo. E deixa no passado, porque senão nós vamos remoendo. E se eu errar aquela palavra de novo? E se eu voltar e errar de novo? Deixa a falha no passado. Ela é importante para te fazer aprender que eu errei dessa vez, ok? E eu sou falho e posso errar. Pode acontecer de eu errar, mas agora eu vou consertar, agora eu vou conseguir fazer melhor e deixa para trás e segue o seu caminho. Deixa eu compartilhar outras frases aqui. Entrando na questão com vocês sobre o que as pessoas vão pensar. O que as pessoas vão pensar da gente? E se eu errar? E se elas zombarem de mim? Algo que eu aprendi muito na terapia é que nós
não devemos depender de reconhecimento para ir atrás dos nossos sonhos. E agora talvez você vai pensar, professora Andressa, como assim? Eu não devo depender de reconhecimento, mas é bom receber reconhecimento. É bom quando alguém diz pra gente, olha que bom que você fez, que bom que, olha, isso deu certo, isso foi muito bom pra mim, que legal. É bom receber reconhecimento, eu não estou dizendo que não é. Estou dizendo que nós não devemos depender deles para ir atrás dos nossos sonhos, porque nem sempre nós vamos receber reconhecimento. Às vezes nós vamos receber críticas duras. Às vezes as pessoas nem vão reconhecer o que a gente faz. Por quê? Nem é porque elas querem o nosso mal, às vezes nem é porque elas não gostam de nós, mas é porque elas estão ocupadas com tantas outras situações na vida delas, elas estão ocupadas com problemas que elas têm, que elas nem se lembram de reconhecer, elas nem se lembram de falar que aquilo foi bom, se não foi bom, se não foi, o que aconteceu. Não, elas simplesmente deixam assim, ou elas têm um problema e elas não conseguem reconhecer, que eu vou falar aí mais pra frente. Mas não dependa do reconhecimento para ir atrás dos seus sonhos. Você não pode depender das pessoas para fazer aquilo que você deseja. Só existe um reconhecimento que você deve depender, uma pessoa que tem que te reconhecer, que tem que te dar aprovação. Essa pessoa é Deus. No mais, pessoas são falhas e pessoas vão tentar te fazer, muitas vezes fazer aquilo que elas acham que é bom no sentido, no entendimento delas. Mas às vezes aquilo não é bom pra você, às vezes não é o que Deus quer pra você, porque nós seres humanos somos muito de tentar dar conselhos, de aconselhar, ou então de dizer que os nossos conselhos são nas boas intenções. Ok, pode ser na boa intenção, mas muitas vezes aquele conselho não vai ser bom pra outra pessoa. Por isso que conselho a gente só dá quando é pedido, quando é solicitado. Quando alguém pede pra nós, sim, aí nós temos o direito sim de dar conselhos, de ajudar aquela pessoa. Mas lembre-se que depender só do reconhecimento dos outros para realizar seus sonhos vai te paralisar, porque você vai ficar sempre esperando um elogio para poder prosseguir na sua caminhada, sempre um elogio para conseguir ir atrás, e às vezes você não vai receber o elogio, às vezes as pessoas não vão reconhecer. Por isso não desista dos seus sonhos porque você não recebeu reconhecimento. Continue dependendo só da aprovação e do reconhecimento de Deus, que é o mais importante. E se Ele está de acordo com seus sonhos, se Ele quer isso para você, siga em frente, independente do que as pessoas vão dizer, independente se você vai ter reconhecimento ou não. Ajude nem que seja uma pessoa, eu sempre digo isso, o meu dever aqui, a minha tarefa aqui, é ajudar nem que seja uma pessoa. Agora eu tenho aqui olhando, eu tenho pra mim que 3 pessoas estão visualizando a live. Se eu puder fazer a diferença para essas 3, pra mim já adiantou muito. Pra mim é pra isso que eu estou aqui, pra fazer a diferença na vida das pessoas, independente de quantas vão ser. Eu só quero poder ajudar, trazer um pouquinho de mim para as pessoas. E a Jé comentou aqui, verdade, que bom, Jé, que bom, isso aí. Ajude as pessoas, nem que seja uma. Siga o seu sonho, vá atrás dos seus sonhos. Não espere muito das pessoas, porque elas são falhas também. E todos nós temos e podemos desenvolver habilidades. Talvez você esteja pensando agora assim, professora Andressa, mas é fácil você falar isso. É muito fácil, porque você está aqui falando, você está aqui apresentando, mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não acredito em mim, eu não penso que eu sou forte o bastante, eu acho que eu não tenho talento nenhum. Então eu preciso te dizer que sim, você tem um talento, todos nós temos algo que sabemos fazer bem. O problema é que a sociedade nos colocou em padrões que a pessoa que fala em público é que é a melhor. A pessoa que tem o talento apenas de um bom abraço não é tão boa assim, porque um bom abraço é algo simples. Não, gente, talentos, habilidades, eles são importantes e eles não têm nível. Eles não têm nível de capacidade. Não é porque você é um bom cantor que você é melhor do que aquela pessoa que faz uma comida deliciosa. Não! Cada um tem o seu talento e a sua condição de ajudar pessoas e de transformar o mundo. E você também tem. E você pode desenvolver outros talentos e outras habilidades para
compartilharem desse que você já tem para continuar ajudando e para continuar fazendo a diferença por onde você passar. Então acredite, você tem talentos, você tem habilidades. Tente conhecer eles a cada dia e entenda que você ser uma pessoa que cumprimenta os outros na rua é um baita talento, porque tem gente que nem consegue fazer isso e que queria poder fazer isso que você faz. É um talento maravilhoso e nenhum talento diminui o outro. Todos são importantes, sempre. Vou compartilhar agora mais uma telinha com vocês. Mas por que, professora Andressa, que tem pessoas que zombam e criticam de forma ruim, fazem críticas más sobre a gente quando eu vou me apresentar em público, por exemplo? Eu tenho aprendido muito, tenho estudado muito, vocês viram que eu estou lendo um livro que é A Coragem de Não Agradar, e vou começar um outro agora que é A Coragem de Ser Imperfeito. Tudo levando para esse caminho, tudo levando para o caminho que eu vivi, que muitos de vocês me perguntam, e eu tenho entendido o que acontece com as pessoas quando elas zombam das outras, ou quando elas criticam de uma forma ruim, fazem uma crítica que te deixa mal. Primeiro, o que acontece com elas? Elas queriam ter a coragem que você tem. Exatamente, pode parecer assim algo muito, nossa, nada a ver, professora Andressa. Sim, eu vou subir num palco, tem alguém que ri de mim e zomba de mim. Porque essa pessoa queria ter a coragem que você tem. Mas ela ainda não conseguiu. Ela ainda está travada, ela ainda tem dificuldades, pensamentos que estão fazendo ela ficar paralisada. Ela queria poder ter a coragem que você tem de ir lá na frente e expressar aquilo que ela sente. Mas ela não consegue. E aí ela zomba. Zomba por quê? Porque elas não se amam ao ponto de amar o outro. E eu não quero que você, de forma nenhuma, sinta raiva dessas pessoas. Porque eu imagino que deve ser muito triste para uma pessoa não conseguir se amar, não conseguir se aceitar ao ponto de precisar zombar de outras para se sentir melhor, para se sentir superior, para achar que ela pode, que ela consegue. Mas não. Tem muito escondido em pessoas que zombam das outras. Muito escondido. Geralmente é isso. Elas não têm a coragem que você tem e elas queriam poder ter isso e acabam zombando de você, ou elas não se amam o suficiente, para elas acaba sendo mais fácil zombar do outro para sentir que elas estão bem, para se sentir bem. E isso é triste, isso deve ser muito triste. Também vale nós falarmos aqui, tem uma frase muito famosa que o pessoal está usando aí na internet, que é: não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada. Isso é real, viu? Não aceite críticas de pessoas que ainda não caminharam o seu caminho, não seguiram a sua trajetória, porque elas não sabem como é, elas não passaram por lá. As pessoas, elas querem muito tentar ajudar de alguma forma, às vezes elas querem tentar dar dicas baseadas naquilo que elas acreditam, mas nem sempre isso vai ser bom pra gente. Por isso, se alguém te criticar e for uma pessoa que não viveu o seu caminho, deixa ela criticar, deixa ela porque ela tem um problema, lembra disso, o problema está nela e não em você, ela tem um problema. Continua o teu caminho, se puder ajuda essa pessoa, porque ela precisa de ajuda, com certeza ela precisa. Por isso que nós precisamos não viver no passado, nós precisamos não deixar que os nossos erros nos façam perder a chance de continuar a caminhada, de melhorar o nosso futuro, de viver o nosso presente. Deixa o passado, pega aquilo que foi importante, se transforma, muda o que você precisa mudar e segue a sua caminhada. Seja livre para se expressar, algo que eu aprendi muito com a terapia. A terapia, além de ser libertadora na questão dos sentimentos, ela é libertadora na questão da comunicação. Foi quando eu me senti livre para me comunicar, livre para me expressar de verdade quem realmente é a Andressa, quem a Andressa é, no que a Andressa realmente acredita. Ela me deu a chance de dizer nãos que eu não dizia, às vezes dizia sims para agradar que me faziam mal, mas a terapia me ensinou a me expressar e dizer nãos que eu precisava dizer para me sentir melhor, nãos que eram necessários. E lembre-se, você é uma pessoa incrível.
Eu já falei aqui que talvez você esteja pensando, mas você nem me conhece. Como que você sabe que eu sou incrível? Não sou incrível nada, eu sou uma pessoa tão pequena. Não, eu sei que você é incrível. Eu sei, sabe por quê? Porque eu não te conheço, mas eu conheço quem te criou. Eu sei muito bem quem te criou e eu sei que ele não erra. Eu sei que ele não falha. Por isso, acredite mais em você. Você tem habilidades, você tem grandes talentos, grandes ideias para compartilhar com o mundo que estão aí escondidas e eu sei que você quer botar para fora. Não deixe que o medo e que as pessoas te impeçam de fazer isso, porque sempre há alguém. Eu acredito muito nisso. Sempre há alguém que precisa da nossa mensagem, que precisa daquilo que nós temos para compartilhar. E foram todos esses ensinamentos que eu passei aqui para vocês, que são uma mudança de pensamento, são uma mudança de mente que nós precisamos ter, que nós precisamos fazer, que me ajudaram e me fizeram perder o medo de falar em público, de conseguir hoje olhar para as pessoas que estão ali me ouvindo e conseguir entender que aquele que faz alguma cara ruim, tudo bem, ele tem o direito dele de não gostar daquilo que eu falo, de não concordar com o que eu falo, é um direito que ele tem, as pessoas não concordam com as mesmas ideias, e é isso não me fazer mais mal. Ou então olhar aquela pessoa que de repente está rindo de mim de forma ruim porque eu falhei, eu errei em algum momento, e entender que ok, eu falhei, eu errei, mas eu posso ser melhor da próxima vez e isso não vai me fazer mal, isso não vai me deixar mal. Entender que eu não preciso sempre receber o reconhecimento das pessoas para continuar a minha caminhada, para continuar buscando os sonhos que eu acredito, que eu não posso depender disso para ir atrás dos meus sonhos. Que é bom recebê-los, mas que isso não se torne uma dependência para que eu siga em frente. E eu quero encerrar aqui com uma frase que eu trouxe para vocês. Primeiro, só fazer mais uma pincelada aqui, que é: tenha momentos de reflexão. A terapia me ensinou a ter momentos de reflexão comigo. Sentar comigo, num lugar calmo e tranquilo, e começar a refletir sobre mim, sobre a minha vida, sobre fatos que aconteceram e tentar entender, será que isso é meu ou será que isso é do outro? Aonde isso me pertence? Até onde eu tenho que resolver tal situação? Até onde isso é um problema da outra pessoa? Será que eu fiz algo muito ruim? Será que o meu erro foi tão ruim? Será que eu não posso consertá-lo? Começar a refletir e a me conhecer mais. Quem eu sou? Como eu posso ser melhor? Como eu posso usar as minhas habilidades e os meus talentos para ajudar pessoas, para me ajudar, para cuidar mais de mim? Tenha momentos assim na sua agenda. E tem que ser na agenda, viu, pessoal? Porque se nós deixamos a vida nos levar, como diz a música, nós não paramos, nós não fazemos momentos de reflexão. Você tem que marcar, você tem que ter um dia e um horário específico para sentar com você e começar a pensar, começar a refletir sobre a sua vida e sobre aonde você quer chegar, sobre os seus problemas, aquilo que precisa ser resolvido aqui na sua mente, aquilo que é real, aquilo que é irreal. E para encerrar mesmo agora, eu quero compartilhar com você essa frase. Se você quiser anotar em algum lugar ou quiser tirar um print, tira um print aí, compartilha com as pessoas nos seus stories, lá no seu Instagram, essa frase. Mas eu quero que ela fique com você hoje, principalmente para aqueles que têm a dificuldade do julgamento dos outros. Não se preocupe tanto com os outros, nem eles sabem bem o que estão fazendo. Não se preocupe tanto com as outras pessoas. Às vezes você se preocupa e sabe que elas nem estão prestando atenção no seu erro. Elas estão preocupadas com o problema que elas têm, com a roupa que ficou no varal, com a geladeira que elas esqueceram de descongelar, e elas nem estão prestando atenção no seu erro. Às vezes isso acontece também. Então não se preocupe tanto com o que as pessoas pensam de você. Forte e verdadeiro, né, Teté? Não se preocupe tanto. Nem eles sabem bem o que eles estão fazendo da vida. Nem eles sabem que caminho eles querem seguir, para onde eles vão. Às vezes eles nem se conhecem bem, como nós. Levamos um processo, um bom tempo para nos conhecermos bem, para refletirmos quem realmente somos. Por isso, deixa estar, deixa levar, segue o seu sonho, segue o seu objetivo, leve a sua mensagem onde quer que for, o seu serviço, o seu produto, independente do seu trabalho, leva a sua mensagem porque sempre há alguém precisando dela. E foi assim que eu fui
passinho em passinho, de processo em processo, vencendo os meus medos e as minhas dificuldades. Eu espero mesmo que a minha experiência possa ter te ajudado hoje, que um pouco do que eu trouxe nessa live possa ter feito diferença para sua forma de pensar e reforçar, voltar a deixar aqui para você a dica. Se você não consegue, se você realmente... Eu te passei várias experiências aqui. Não consigo, professora Andressa, eu realmente não consigo. Ou você se sente triste demais, isso te afeta demais, você sente que o seu coração vai palpitar, você chora demais, você tem crise, você não consegue subir lá, a timidez é tamanha. Procura ajuda. Procura ajuda de um psicólogo, que ele vai saber te conduzir. E se precisar, me manda um direct que eu tenho ótimos profissionais para te indicar. Se você quiser dar esse passo, se você sente que precisa disso. E outra coisa que eu vou te falar, não tenha vergonha, viu? Eu ouvi algumas coisas quando eu comecei a fazer terapia, de questão que as pessoas ainda são muito preconceituosas com isso, de que só pessoas doentes fazem terapia, só pessoas loucas fazem terapia. Não acredita nisso não, são outros tempos. Quem faz terapia é quem quer viver bem, quem quer se conhecer bem. Não é só pra quem é doente, como as pessoas falam por aí. Talvez elas precisam de terapia, não é? Eu acredito que sim. Então, se você precisa de ajuda, não tenha vergonha. Conte comigo, eu apoio você. Tá difícil? Procura ajuda desse profissional que pode te ajudar, viu? Eu não sei se você tem aí alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade, você pode colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo pra você. A gente tem aí mais alguns minutinhos. Se tiver alguma pergunta pra fazer, pode fazer agora. Aproveita, fica bem tranquilo, bem confortável. Estou aqui pra ajudar vocês. É isso então, tudo certo, dúvidas todas resolvidas por hoje. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, como eu disse, vai ter live antes do Natal, vai ter live antes do Ano Novo. Nós vamos comemorar junto, vamos fazer festa junto pelo novo ano que vem chegando, né? Estamos quase lá e teremos muitas novidades no ano que vem, aguardem. Gente, uma boa noite para todo mundo, espero muito que tenha ajudado vocês, que tenha feito a diferença hoje, que vocês possam dormir aí mais tranquilos, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!